Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 6. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, ele agiu e podemos dizer que orou, como Jesus ensinou os seus discípulos na oração do Pai Nosso, nomeadamente nas 3 primeiras petições desta oração. Mas para podermos entender isso, temos que entender primeiro quem foi Jó, quem é Deus e quem é Satanás. Em primeiro lugar, vamos ver o que podemos saber sobre Jó e como relacionar com a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, que começa no capítulo 6, no versículo 9. Portanto, orai vós deste modo: Pai Nosso que estás nos céus. Jó era justo ou íntegro e reto. Mas sabemos também que Jó era um homem rico. Nos versos seguintes do capítulo 1, depois do versículo 1, nós vemos como Jó era muito rico. Podemos dizer que Jó seria um protótipo do que deveria ser o ser humano, onde a riqueza e a santidade estão de mãos dadas, o que não é muito comum. Jó temia a Deus, isto é, conhecia o Deus vivo e verdadeiro. Por isso, ele procurava fazer o bem ativamente, era íntegro e reto, desviava-se do mal também ativamente, e sabemos no decorrer da história que é contada no livro de Jó que ele não só se preocupava com o mal que ele podia fazer, mas com o mal que os seus filhos podiam fazer. Neste capítulo 1 de Jó nós podemos ler que Deus diz que na terra não há ninguém semelhante a Jó, o que significa que Jó era, aos olhos de Deus, alguém que deveria ser o exemplo de como todos os homens deviam viver. Os primeiros versículos deste capítulo 1, do verso 1 até ao verso 5, mostram-nos e descrevem-nos uma realidade visível aos olhos humanos, enquanto que os versos seguintes deste capítulo 1, verso 6, até ao final, e depois no capítulo 2, 1 até 7, mostram-nos a realidade invisível. Podemos dizer a realidade do céu, quanto aqui vemos a realidade da terra. O facto de Jó não saber o que nós, leitores, sabemos, não torna menos real o que é invisível. Normalmente, explicamos imediatamente as coisas que nos acontecem com base naquilo que se vê. Normalmente culpamos os caldeus e os sabeus da nossa vida pelo que nos acontece. Mas como relacionar isto com a oração do Pai Nosso? Jó reconhece na sua tragédia a realidade invisível. Que é mais importante? Jó coloca os seus olhos no céu e sabe que tudo acontece debaixo do controle de Deus. Jó não amaldiçoou os caldeus, os sabeus, ou o fogo, ou o vento. Ele falou com Deus e voltado apenas para Deus. Temos de saber que há uma guerra permanente pelas nossas almas e o que acontece fisicamente é apenas o reflexo de uma realidade espiritual maior do que a física. Por isso nós podemos entender que Jó, ele se dirigiu a Deus como o Pai que estava nos céus. Ele teve a consciência de que havia algo que ele não sabia explicar, mas é algo que Deus controlava e o seu Deus estava nos céus. O seu Deus invisível estava no controlo de todas as coisas. Nós sabemos a história e sabemos que é da alma de Jó que Satanás quer ter o controlo. É a alma de Jó que está em causa nas conversas
entre Satanás e Deus. Sabemos isso no Novo Testamento, em Efésios 6:12, que a nossa luta, pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. A nossa luta é contra os principados, as potestades, os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Não são as pessoas que estão em causa. Não é o marido, ou a mulher, ou os irmãos, ou o chefe, ou os empregados, ou os colegas, ou os amigos. Mas é aquilo que é invisível que está em causa. E é pela nossa alma que se trava uma luta na qual nós temos que lutar. Hoje nós podemos entender de uma forma mais clara aquilo que Jó não sabia. Mas ele, de qualquer maneira, era um homem que temia a Deus, tinha os olhos voltados para cima, para os céus. E por isso ele falou, ele orou a Deus, ele confiou em Deus, como Jesus ensinou aos seus discípulos. Orai vós deste modo: ao Pai, que é invisível e que está nos céus.